Certo, estamos na última lição do curso. Eu estou muito orgulhoso de vocês por terem chegado até aqui. A gente viu muita coisa do livro de verdade, mas isso é uma visão geral e breve. Eu acho que daria uns 3 capítulos de todo o material. Eu recomendo adquiram o livro Quebrando as Cadeias da Intimidação, mas não é obrigatório, ok? Certo, então vamos começar com o nosso versículo tema. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de medo, de intimidação, mas espírito de poder, espírito de amor e espírito de uma mente sadia. E vamos falar de mente sadia nessa lição final. Uma mente sadia é aquela que possui o conhecimento e a sabedoria de Deus em qualquer situação que apareça. Escreva isso aí. Uma mente sadia é quando você sabe o que Deus quer em qualquer situação, certo? Isso produz uma grande confiança, uma ousadia, certo? Nada é mais intimidador do que ser ignorante, não saber o que fazer. É por isso que Paulo diz: não sejam ignorantes da vontade de Deus. É muito importante, o conhecimento é muito valioso, o conhecimento da vontade de Deus é muito, muito valioso. Lemos em Provérbios, um homem sábio é forte. Vem, conhecimento e sabedoria te dão força. Sim, um homem de conhecimento cresce em força. Através do conhecimento, o justo será libertado. E Deus diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Sabedoria é algo extremamente valioso. Lemos em Provérbios capítulo 4, conseguir sabedoria é a coisa mais importante que você pode fazer. De tudo que você deve buscar, busque visão. Ame a sabedoria e ela lhe tornará grande. Deus não tem problema com você ser grande quando Ele te faz grande, a sabedoria dele faz isso. Então, conhecimento e sabedoria produzem uma confiança. Como conseguimos conhecimento e sabedoria? E eu não estou falando só do conhecimento ordinário, não estou falando da sabedoria ordinária, eu estou falando do conhecimento e da sabedoria de Deus. Como conseguir? É muito simples. Temor do Senhor. Salmos 111, verso 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que praticam seus mandamentos. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu nunca me esqueço de um homem de negócios muito bem-sucedido. Na verdade, ele tem uma empresa de construção, uma das melhores da Califórnia. E ele passa muito tempo com a palavra de Deus e ele diz: é impressionante. Quando eu chegava nas obras, eu já sabia o que fazer, faça isso, faça aquilo. Ele disse: era quase inacreditável como eu já sabia o que fazer ou não. Ele tem o temor do Senhor. Há 2 tipos de temor: há o temor do Senhor e há o medo do homem. E é claro, o medo do homem é a intimidação. A única forma de andar totalmente livre da intimidação é andar no temor do Senhor. Então, o que é o temor do Senhor? É quando nós o estimamos, o reverenciamos, nós valorizamos muito o que Ele valoriza, amamos o que Ele ama, odiamos o que Ele odeia. Não desgostamos do que Ele odeia, odiamos o que Ele odeia. Certo? Deixa eu esclarecer isso. Deus ama as pessoas. Então, se alguém odeia pessoas, não teme a Deus, porque a pessoa odeia o que Ele ama. Deus odeia o pecado que afeta as pessoas. Vê? O temor do Senhor odeia o pecado que afeta as pessoas. Mas o temor do Senhor ama as pessoas. Amamos o que Ele ama, odiamos o que Ele odeia. Nós guardamos o que é importante para Ele como importante para nós. O que não é tão importante para Ele não é tão importante para nós. Obedecemos a Sua palavra instantaneamente, obedecemos Sua palavra, às vezes quando nem faz sentido. Obedecemos a Sua palavra completamente. E a Bíblia diz, em Provérbios 14, 26, veja, no temor do Senhor há forte confiança. Então, é aí que esse temor santo que produz o conhecimento de Deus, que produz uma mente sadia, é daí que vem sua ousadia, a sua confiança. O que é o medo dos homens? Ter medo dos homens é ficar alarmado, com ansiedade, temor, pavor e suspeita, encolhendo-se diante de homens mortais. Quando aprisionados por esse medo, viveremos fugindo, escondendo-nos do mal e da reprovação e evitando constantemente a rejeição e o confronto. Com medo do que o homem pode fazer conosco, não daremos a Deus o que Ele merece. O medo do homem, Provérbios diz, ouça com atenção, o medo do homem traz uma armadilha. Veja, é como um laço, uma armadilha. A armadilha é você desistir da autoridade que Deus lhe deu.
Lemos em Isaías 51, de 7 a 13, ouçam-me os que conhecem a retidão, vocês, povo em cujo coração está a minha lei, não tenham medo da reprovação dos homens, nem se assombrem com os seus insultos. Quem são vocês? Eu amo isso. Quem são vocês para terem medo de um homem que morrerá? Ou do filho do homem que não passa de erva e que se esquece do Senhor que o fez? Uau! Que declaração! Paulo diz isso em Gálatas 1:10, pois se eu ainda agradar aos homens, não serei servo de Cristo. Se você olhar o rei Davi e o rei Saul, e eu falo muito disso no livro, temos uma imagem de um homem que teme a Deus e um homem que não teme. O rei Saul ouviu a palavra de Deus dizendo para não oferecer sacrifício por 7 dias até Samuel chegar. Mas ele estava lutando contra os filisteus, eles tinham milhares de soldados e milhares de carruagens. E seus homens estavam com tanto medo que estavam enlouquecendo. A cada dia, o exército de Saul ficava menor e menor. A cada dia, o exército filisteu ficava mais poderoso e maior. O que o rei Saul fez? Ele ofereceu sacrifício, ele desobedeceu a palavra de Deus, porque ele não queria perder mais soldados, não queria que eles desertassem. Samuel veio depois que ele sacrificou e disse: você fez algo tão tolo, pois você honrou o que você temia mais do que a palavra de Deus. E como resultado, ele perdeu seu reino. Esse medo dos homens ficou evidente quando Deus disse a ele para destruir os amalequitas, mas ele poupou o rei. E por que ele poupou o rei? Porque o rei seria um troféu vivo em seu palácio. Sempre que alguém chegasse no palácio de Saul, veria a conquista dele contra a nação amalequita. Ele poupou os melhores animais, as melhores ovelhas, e Deus disse para matar todos. Ele fez isso porque o povo queria aquelas melhores ovelhas. Então, embora fosse uma coisa religiosa, ele desobedeceu a palavra do Senhor e, como resultado, perdeu seu reino. Se você olha para Davi, Davi passou por uma situação muito mais difícil que a de Saul. Os homens de Saul estavam indo embora, mas os poucos que ficaram com ele, os poucos milhares que ficaram com ele, ainda davam suporte a ele. Mas quando olhamos Davi, Davi tinha 600 homens que sobraram e de fato acreditavam nele. E ele esteve no deserto, nos desertos em geral, e na terra dos filisteus por 12 anos. Ele decide ir para a batalha com os filisteus, os líderes filisteus o rejeitam. Eles voltam para Ziclag, onde Davi e os seus homens tinham suas esposas e famílias, mas os amalequitas tinham vindo e saqueado aquela cidade de Ziclag. Levaram todas as esposas, todos os filhos, como reféns, os sequestraram e levaram todos os seus pertences. Os homens de Davi ficaram tão irados que queriam apedrejá-lo. Mas sabe, Davi não disse: ei, caras, nós vamos atrás deles. Davi primeiro pergunta ao Senhor. Isso é algo que você vê na vida de Davi por todo o livro de 1 Samuel. Ele consulta o Senhor, consulta o Senhor, consulta. Ele sempre queria saber qual era a vontade de Deus, porque aquilo dava a ele uma mente sadia. Deixa eu te dizer isso para encerrarmos. 7 vezes Deus diz para Josué, antes de ele ir e tomar a terra prometida, ele diz: ser forte e corajoso. Qual é o oposto de coragem? Tem muita gente que diz que é medo. Não. Vamos pôr um prefixo na frente: desencorajamento. Deixa eu te dizer porque Deus disse a Josué 7 vezes para ser forte e corajoso. Porque 40 anos antes, 12 líderes foram à terra prometida e, ao retornar, 10 desses líderes tinham um mau relatório. Eles viram como os gigantes eram grandes na terra prometida. E o que eles viram foi o tamanho dos gigantes, as cidades fortificadas, as armas que eles tinham, mas não viram o tamanho do Deus a quem serviam. Então eles trouxeram um relatório mau, um relatório ruim. Não temos condições de conquistar esta terra que foi prometida. E por causa disso, eles viraram os corações de milhões de pessoas para que não obedecessem a Deus. Eu nunca vou me esquecer quando um pastor me disse um dia: John, você prefere falar a 10 líderes ou 3 milhões de pessoas? Eu disse: 3 milhões de pessoas? Ele disse: está errado. Porque 10 líderes convenceram 3 milhões de pessoas. Eu disse: uau! E eu percebi o quão importante é a liderança. Então aqui está um líder se preparando para levar a próxima geração para aquela terra prometida, e Deus diz 7 vezes, seja através de Moisés, dos anciãos ou diretamente para Josué: seja forte e corajoso. Por quê? Para que possas observar e fazer segundo toda a lei que Moisés, o meu servo, te ordenou a fazer, e não se aparte dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa prosperar aonde quer que vá.
Sabe o que é interessante? Deus não dá o comando para que Josué seja forte e corajoso, para ter grandes guerras e fazer grandes conquistas. Ele diz: seja forte e corajoso para guardar a palavra de Deus. Às vezes eu acho que é mais difícil obedecer a palavra de Deus do que suportar as pressões que nos vêm, como vieram ao rei Saul, ou as pressões que esses 10 espias sentiram. As pressões para não obedecer a palavra de Deus, indo para proteger aquilo que os preservava. Sabe, há uma definição de coragem que eu amo. Eu tirei do dicionário Webster. É a atitude ou resposta de enfrentar e lidar com qualquer coisa reconhecida como difícil, perigosa ou dolorosa, ao invés de recuar diante dela. Sabe, pode haver vezes em que a palavra de Deus para você vai te colocar numa situação muito, muito difícil, talvez até uma situação dolorosa. A pergunta é: você vai obedecer a Deus ou vai deixar a autopreservação te fazer recuar? Quando você tem o conhecimento de Deus e tem o amor de Deus alimentando isso e percebe que tem o poder de Deus para superar qualquer situação, você nunca é intimidado? É assim que nós andamos totalmente livres da intimidação. Então, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: sabe, eu quero orar por você. Eu quero orar para que o espírito de intimidação seja quebrado em sua vida. Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sadia. Eu quero que você comece a operar no que Deus colocou no seu coração. Se você diz: ei, John, eu tenho vivido debaixo de um espírito de intimidação, vamos juntos, eu e você, quebrar isso na sua vida agora? Eu vou estender a minha mão na sua direção. Eu quero que você use isso como um ponto de contato na TV, no telefone, onde quer que esteja. Coloque sua mão aqui na minha mão e vamos concordar juntos que esse espírito é quebrado. Lembre-se, é um espírito e você tem que lidar com ele no reino do espírito. Então, em nome de Jesus, eu vou te guiar numa oração de arrependimento a Deus e vamos quebrar esse espírito. Eu quero que você diga isso em nome de Jesus. Pai, me perdoe por tolerar aquilo pelo que Jesus pagou um preço tão alto para que eu fosse livre. E você, espírito de intimidação, eu não dou mais nenhum lugar a você na minha vida e eu te ordeno, em nome de Jesus, saia da minha vida, da minha casa e da minha família, do meu ministério, da minha vida, do meu emprego. Eu não te dou mais lugar, nunca mais. Eu te ordeno em nome de Jesus que vá embora. E Pai, agora eu te peço que me encha com espírito de poder, espírito de amor e espírito de mente sadia. Aí está, em nome de Jesus. Você quebrou esse espírito e eu te digo agora, não se entregue mais a ele. Sabe, não, Deus falou isso comigo uma vez. Quando eu de fato entendi a intimidação, ele disse: filho, por que com o seu estilo de vida você fica voltando a conviver com aquilo pelo que você orou para ser liberto? E eu percebi que você tem que viver nesse chamado elevado. Você permanece nesse chamado. Não permita que a intimidação venha de novo. Você pode reconhecê-la pelos sintomas: desencorajamento, depressão, medo. Mas sabe, quando você sentir isso se aproximando, pergunte ao Espírito Santo: isso é um espírito de intimidação com o qual eu tenho que lidar? Muitas e muitas vezes eu ainda tive que lidar com ele depois de ser livre, mas um dia chegou, e eu penso que o Espírito percebeu, e percebeu de forma bem rápida, porque eu peguei a espada do Espírito assim como eu e você fizemos agora e parti para cima dele. É isso que você tem que continuar a fazer e, como eu disse, eu recomendo que adquira o livro e leia ele vez após vez após vez, para que você possa desenvolver a sua fé para quebrar este espírito. Depois que você desligar esse curso e não estivermos juntos orando, é você quem quebra. Você toma autoridade sobre ele e você recebe do Espírito Santo com ousadia o Espírito de Deus, o Espírito de poder, o Espírito de amor e o Espírito de uma mente sadia. Eu estou muito honrado porque nós fizemos esta jornada juntos e estou muito animado pelo que vai acontecer com você de agora em diante, porque você será mais frutífero no seu local de trabalho, no mercado de trabalho, no campo educacional, na área da saúde, onde quer que Deus coloque você, seja você uma mãe solteira em casa, ou talvez você esteja cuidando da sua família, você terá as bênçãos de Deus transbordando na sua vida, família e nos seus negócios, porque você quebrou esse espírito maldito. Eu estou muito orgulhoso de você e te amo muito. Deus te abençoe. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador.
Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.